E aí, contabilista, Semana de Educação Financeira, dia 3. Hoje vamos falar sobre ativos e passivos e como isso compõe o endividamento de uma pessoa, certo? Bom, para você que já é da contabilidade, conhece muito bem o que é um ativo e o que é um passivo, tanto nos termos técnicos que estão lá nas NBCs, né, principalmente na estrutura conceitual. Tem um conceito lá que já é de grande aceitação em provas, em qualquer comunicação que você vai fazer sobre contabilidade, os conceitos de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa, tá tudo lá. Mas, de forma geral, falando de educação financeira, né, principalmente de finanças pessoais, temos que entender dois conceitos apenas. Ativos são bens, itens, direitos, enfim, no caso, que colocam dinheiro no seu bolso, que geram renda para você. Já passivos têm um fluxo contrário. São itens, bens, enfim, são recursos que tiram dinheiro do seu bolso, ou seja, você vai ter que sempre gastar para mantê-los ou para tê-los inicialmente, mas principalmente para mantê-los durante o período. Tá? Vamos colocar isso com exemplo para ficar mais fácil. Bom, eu vou pegar aqui o exemplo do seguinte, o exemplo que eu já falei em outros vídeos. Um carro. Um carro seria um ativo ou um passivo? A grande resposta é depende. Depende se ele vai fazer um fluxo financeiro positivo ou negativo para você. Por exemplo, se eu compro um carro para virar taxista, motorista de aplicativo, para alugar para o governo de repente, enfim, gerar renda com ele de alguma forma, eu considero ele como um ativo. Agora, se é apenas para consumo, é um passivo, ou seja, eu vou ter que gastar para manter. Então, essa diferença entre o fluxo financeiro, se um recurso ele te dá dinheiro ou te tira dinheiro, é o que vai definir se é um ativo ou um passivo. E como isso vai influenciar no endividamento da pessoa? Tá? Vamos falar sobre endividamento primeiramente. Sempre partindo da premissa de que nós nunca deixaremos de ser endividados. Essa é uma máxima que você tem que assumir para a sua vida. Você não vai deixar de ser endividado. Não pode ser inadimplente, que é aquela situação em que você tem mais dívidas e você não consegue pagar as suas dívidas. Aí você entra numa série de complicações, mas endividado é aquela pessoa que tem dívidas. Eu tenho dívidas, você tem dívidas, então todos somos endividados. Não levemos isso como um termo demonizado. É uma coisa natural. Tá? Então, do jeito que a gente adquire ativos e passivos, é aí que nós vamos ter a nossa saúde ou um bom ou mau endividamento, certo? Porque pensa, dentre as várias possibilidades de crédito, desde um cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, várias formas de crédito que nós temos, o que nós vamos fazer com isso? Essa que é a grande questão de comércio e endividamento. O que nós vamos fazer com o dinheiro dos outros? Nós vamos pegar, por exemplo, para comprar coisas apenas para satisfação imediata ou para aquele consumo, né? Apenas para consumir, o ter por ter, porque eu tenho vontade, ou eu mereço, ou eu posso comprar, porque está dando para parcelar. Então, dependendo de como a gente vai adquirir as coisas e qual a finalidade é que a gente vai compor o endividamento, tá? Na contabilidade, nós dizemos que nós temos o seguinte: ativos, bens e direitos que a empresa possui. Não é isso de uma definição mais simples. Passivo, as obrigações que a empresa tem para com terceiros, né? Principalmente das operações dela. Se eu tenho um ativo e diminuo os passivos que eu tenho, eu vou chegar na riqueza que a empresa tem, na riqueza que a entidade possui realmente. Então pensa, se eu tenho 10 mil de ativo e eu tenho 5 mil de passivo, se eu fizer uma simples subtração, eu vou chegar que a empresa tem realmente de riqueza 5 mil. Ou seja, tudo que eu tenho, se eu pagar tudo que eu devo, o que sobra? Certo? Então, essa lógica dá para a gente trazer para as finanças pessoais. Okay? Por exemplo, se eu tenho muitos passivos e poucos ativos, eu estou numa situação ruim, né? Uma situação delicada. Agora, se eu tenho mais ativos do que passivos, estou numa situação sustentável, pelo menos. Mas como é que isso se reflete na nossa vida? Pensa no primeiro ativo, o ativo essencial que a pessoa tem. E podemos colocar aqui como o seu trabalho, né? Se ele for empregado, se for autônomo, se for empresário, enfim. A primeira fonte de renda é o trabalho essencial dela. Talvez seu primeiro ativo. Então pensa, você tem uma fonte de renda provendo das suas habilidades, que é pelo que você foi contratado, pelo que você trabalha. Então, se você tem um ativo
e você tem vários passivos, por exemplo, você tem financiamento, você tem aluguel, você tem várias coisas que vão tirando dinheiro de você, certo? Então, posso dizer que você está numa situação complicada. Claro, depende da quantidade de renda que esse ativo te dá, né? Tem isso também, porque nós temos que fazer uma questão numérica para ver se, de repente, o ativo que eu tenho dá para pagar todos os meus passivos e ainda sobra, então sem problema. Mas falando de unidade, seria muito melhor se a pessoa tivesse mais ativos do que passivos, ou seja, mais coisas dando dinheiro do que coisas tirando dinheiro. Aí seria uma situação sustentável, certo? E o endividamento, ele tem que ser focado, né, nessa questão de construção de ativos. Por exemplo, se você compra um computador para você trabalhar e ganhar dinheiro, mesmo que ele seja financiado, que aí você gera uma dívida, certo? Uma dívida, você está endividado em relação à construção de um ativo, você está indo pelo caminho certo do endividamento, que é justamente pegar dinheiro dos outros para construir uma fonte de renda para você, o que nós chamamos de alavancagem financeira e também alavancagem operacional. São termos da contabilidade também, certo? Então, ativos e passivos, tenha isso em mente. Ativo te dá dinheiro, gera renda, passivo tira dinheiro de você, ou seja, você vai ter que gastar para manter aquele item, ok? E o endividamento, que é a forma que você contrai as dívidas, ela tem que ser focada nessa questão de construção de ativos e evitar usar o dinheiro dos outros a título de crédito para apenas consumo pessoal, certo? Então esses dois termos são interligados, a questão de saber ativo e passivo, o que são e como aplicar na vida financeira, também como compor o endividamento focando em ter mais ativos do que passivos. Ok? Então, sobre esses termos, era isso que eu queria passar hoje.